Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, o título dessa mensagem que Deus me deu é Deus de alianças, pactos, alianças, desde o começo da palavra Deus tem feito com a humanidade. Nós somos de uma geração que, o Ocidente principalmente, que não tem ideia do que é uma aliança. Nós não damos muita importância para a aliança, mas no Oriente as pessoas fazem aliança de sangue até hoje. E eu quero que essa mensagem ela tenha uma visão escatológica. A escatologia é estudo do final dos tempos. No tempo de Noé, quando Deus viu que a terra estava corrompida e violenta, ele resolveu acabar a criação do mundo. Mas ele olhou Noé e viu em Noé um homem que falava com Deus. E por causa de Noé, mais 7 pessoas, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 noras, foram salvos. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração que está vendo os sinais que aquela geração viu. Quais foram os sinais que aquela geração corrompida e violenta viu? Noé construindo uma arca, que na verdade é um navio, tinha 138 metros de comprimento, tinha 3 andares, num lugar que nós moramos, lá no Iraque, em que não cabia aquele navio lá. Hoje um navio de 20 mil toneladas, ele tem mais ou menos o tamanho da arca. E esse foi o sinal que as pessoas viram acontecer. E nós estamos vendo isso acontecer. Essa semana houve um acordo de paz. E a Bíblia diz que lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, que quando falarem que tem paz, eis que virá o dia do Senhor. Nós estamos sendo avisados, irmãos. E Jesus está muito mais às portas que você pode imaginar. O livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ele faz uma profecia desse final dos tempos. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Aquele ministro de propaganda da Alemanha nazista, Goebbels, lá durante o regime de Adolf Hitler, ele escreveu uma frase, ele cunhou uma frase, que muita gente tem feito isso até hoje. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Aquele regime era de extrema direita. A União Soviética, a China, a Coreia do Norte e a esquerda, de modo geral, também utiliza a mesma frase. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. E a pergunta que eu faço, e que nós possamos refletir nisso, e como que a igreja que é corpo de Cristo, nascido de novo, como é que a igreja está se comportando nesses últimos tempos, com todos esses avisos que Deus tem nos dado? Como é que a igreja tem se comportado? Tem um livro escrito em 1984 pelo filósofo Francis Schaeffer, que era um suíço, que começou a observar que a partir do ano de 1920, logo depois da Primeira Guerra, o comportamento das pessoas, o comportamento da sociedade, que até então era muito... Basta você olhar, por exemplo, hoje você não consegue ver um filme tipo daqueles de Tarzan. Desculpe, eu sou mais velho, mas talvez aqui alguns lembrem de um filme de Tarzan de branco e preto, que a gente ia no matinê de manhã para assistir o filme do Tarzan.
Hoje você não consegue ver nenhum filme que não tenha nenhuma violência, não é possível. Tem saído aí uma série que eu vejo, que a minha mulher vê de vez em quando, da Coreia do Sul, que é muito engraçadinho, né? Eu recomendo que vocês vejam. E esse filósofo Francis Schaeffer começou a observar isso. E ele morreu em 84 mesmo. Ele, logo depois que ele escreveu esse livro, ele morreu. Mas ele teve uma visão profética daquilo que ele escreveu lá, e ele escreveu o título desse livro é O Grande Desastre Evangélico. E o que era esse grande, resumindo o livro, eu posso resumir isso numa palavra. A igreja está em acomodação. Daniel falou isso lá no final do livro de Daniel, no capítulo 12, ele falou que a explosão tecnológica e a desintegração moral acomodou a igreja. Foram duas coisas que fizeram a partir desse século XX. A igreja atual, irmãos, ela tem uma aceitação cultural como normal. As coisas estão entrando dentro da igreja, tudo normal. Ela ficou sem nenhuma ousadia. Você vê uma pessoa que foi cega, por exemplo, por esse negócio do metanol aí que chama. E eu não vi ninguém falar que foi lá e impôs a mão para que ela pudesse enxergar de novo. A gente perdeu a ousadia, a igreja perdeu a ousadia. Ela não quer pagar um mico. E se eu orar e não acontecer nada? E daí? Claro que Deus é tão maravilhoso que Ele pega as situações que nós vemos como uma tragédia como essa e transforma essa situação. Mas nós precisamos voltar a ter ousadia, porque o Espírito Santo de Deus ainda habita em nós, irmãos. A igreja foi perdendo a perspectiva porque ela pensa que ela é desse reino. Assim como aquelas 8 pessoas entraram numa arca, nós vamos entrar numa arca celestial. Quando ele vier buscar a igreja, ele vai tocar uma trombeta, vai ter um barulhinho lá que nós vamos saber, mas tudo isso está previsto aqui na palavra, que antes de acontecer isso, ele está dando sinais. Irmãos, a igreja, em toda a história da igreja, mesmo que em situações difíceis que passamos, ele tem uma forma de ele tirar você disso. Então, nós não podemos falar, não está dando certo. O nosso Deus é um Deus de alianças, Ele fez aliança com o homem desde Adão. Livro de Gênesis, capítulo 9, eu vou citar alguns trechos só. Se você for olhar a Bíblia, ela é coalhada de alianças com promessas. Vou citar somente algumas aqui. O capítulo 9 do livro de Gênesis, versículo 12, ele falou assim, fez uma aliança com os seres viventes, com todo mundo. Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco, será por um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando você olhar um arco-íris, irmãos, relembre que Deus fez uma aliança, Ele prometeu com uma promessa de que nunca mais ia destruir a humanidade pelo dilúvio. A gente olha um sinal desse hoje e não presta atenção nessa aliança que Deus fez. O capítulo 15, do versículo 18, no livro de Gênesis, diz assim: mesmo naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão. Aqui ele estava ainda chamando de Abrão, porque ele era antes de ser chamado de Abraão. Abrão é só para lembrar, é pai de filho. E Abraão é pai de muitos filhos, e ele não tinha nenhum filho. Então Deus lembrou dessa aliança, dizendo: à tua descendência darei essa terra. E nós estamos vendo isso com os nossos olhos, que os judeus voltaram no dia 14 de maio de 1948, como estava previsto no capítulo 66 do livro de Isaías, que em um dia ia nascer uma nação de novo. Irmãos,
apesar de nós, Deus cumpre as suas promessas. Eu quero ler também Êxodo, capítulo 19, no versículo 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente, presta atenção, irmãos, essa palavra é para Israel, mas nós vamos ver também que Israel e nós somos debaixo da mesma bênção. Então, essa palavra vale para mim e para você também, mesmo que você não seja judeu. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Nós não vamos ficar olhando, todo mundo é igual. Não, nós temos uma separação que Deus fez dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Quando você lê o livro de 1 Pedro, ele fala que nós somos sacerdote e nação santa. E, finalmente, eu quero só citar aquela última promessa de nova aliança que Jesus fez quando ele estava prestes a ser crucificado, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 19, ele diz assim: agora, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim, semelhantemente. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele ainda não tinha sido derramado, mas ele já estava profetizando que ele ia acontecer isso. E por que ele usou essas duas palavras, da aliança e do sangue? Ele resumiu essas duas coisas, esses dois princípios. Toda aliança precisa ter uma aliança de sangue. E quando você faz um pacto, seja com Deus ou seja com o inimigo, esse pacto é cobrado pelo sangue. Então, aqui, com relação à aliança com o povo de Israel, ele estava relembrando lá o capítulo 31 do livro de Jeremias, e o versículo 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor. É uma profecia que Jeremias fez se referindo àquela nova aliança que Jesus ia fazer. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Deus, às vezes, irmãos, às vezes eu sinto que Deus é muito carente. Eu gosto de falar isso com um lado positivo. Deus é carente do amor que Ele quer para mim e para você. Ele tirou o povo de lá com 10 pragas, mostrando para eles que Ele fazia uma diferença. Depois, quando chegou na frente daquele mar, Ele abriu o mar. E aquele povo, irmãos, começou a reclamar logo depois pela incredulidade. A igreja está sem ousadia, ela está andando na incredulidade. Então Deus lembrou isso, porquanto eles anularam a minha aliança. Eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo explica que essa nova aliança não é somente com Israel, ela é conosco que somos gentios. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 22, ele diz: mas a Escritura, falando da palavra, encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E no versículo 29, ainda desse mesmo capítulo, ele continua: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O segundo item que Jesus falou quando ele falou da nova aliança, no meu sangue, ele estava se referindo ao capítulo 24 do livro de Êxodo, no versículo 6. O livro de Êxodo diz assim: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias. Era um ritual que Moisés fez ali.
e a outra metade ele aspergiu sobre o altar e tomou o livro da aliança, que é a palavra de Deus, e o leu ao povo e lhe disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Nós fomos perdendo como igreja essas perspectivas daquilo que está na palavra. Tem princípios bíblicos. Nós, como indivíduos, nós fazemos parte de um corpo, irmãos. Esse corpo cuja cabeça é Jesus. E, portanto, eu e você temos uma aliança eterna com Ele, que foi selada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, no sangue de Jesus. Ela foi selada. Todas essas alianças que você vê na palavra de Deus, elas são acompanhadas de promessas. Eu quero pontuar aqui três coisas, para que você saia daqui hoje. Aliás, no final, nós vamos fazer uma oração profética, irmãos. O Espírito Santo de Deus me mostrou isso. Eu até escrevi essa oração, porque quando você declara com a boca e crê com o coração, a palavra de Deus diz que a salvação, e salvação não estou falando só da salvação eterna. Salvação é tudo aquilo que você e eu precisamos de libertação, salvação. Eu preciso de salvação da minha saúde. Essa semana, por causa dessa mensagem, eu e minha mulher fomos atacados, irmãos. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. E essa oração que eu fiz hoje de manhã, falei: Senhor, eu não posso ter uma vertigem como eu tive. Eu senti no espírito que aquilo foi um ataque. Nós precisamos entender que a realidade do mundo espiritual é muito maior do que a realidade do que eu estou vendo. Se você hoje, e o Espírito Santo de Deus, eu creio que está falando com você, deixa o Espírito Santo falar com você e trazer à sua memória todos os pactos e alianças que você fez na antiguidade, mesmo que você, na ignorância, não soubesse o que era isso. Porque tudo aquilo que está fora da palavra é um pacto contra o inimigo, com o inimigo. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que as promessas que nós temos e que, como filho de Deus, nós não temos nos apropriado. Você, quando declara com a boca e crê com o coração, chamando Jesus de Senhor. Irmãos, aquele ladrão na cruz, tinham dois ali, um no meio, um num lado, do outro lado, e Jesus no meio. Um deles reconheceu Jesus como o Salvador da humanidade, embora ele estivesse morrendo na cruz como ele. Quem foi que deu essa informação para aquele homem? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então o Espírito Santo de Deus está falando com você. Deixa que ele faça uma lista agora, porque no final nós vamos quebrar esse pacto. Aquele homem, ele não fez absolutamente nada, mas é a única pessoa que reconheceu Jesus na Bíblia, que está escrito. Ele falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, me salva. Ele só fez isso. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O homem não foi batizado, não fez obras nenhuma, não joelhou no milho, não fez nada. E ele teve uma promessa como essa, hoje mesmo. Ele inaugurou aquele paraíso. No Romanos 4, versículo 3, diz assim: pois que diz a Escritura? Se referindo à palavra de Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Pula no versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando Deus chamou Abraão, que era Abrão, ele chamou de Abraão, imagina o mico que Abraão pagava.
Como você chama? Abraão. Chegava para uma pessoa e falava, como você chama? Abraão. Puxa, pai de muitas nações, é o nome seu? Sim. Quantos filhos você tem? Nenhum. Minha mulher tem 90 anos. É estéril. Nunca teve um filho. Mas ele creu, irmãos. E é por isso que ele foi chamado de pai, de pai da fé. E ele, sem enfraquecer nessa fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que lhe foi também imputado para justiça. Quando uma vez Deus me deu uma revelação para mim, eu estava com um assunto que eu já estava demorando, tal, Deus me deu uma revelação dessa para mim, dizendo o seguinte, quanto mais tempo passava, naquele momento, Abraão parou e falou assim, puxa, quanto mais velho eu for, quanto mais velha for minha mulher, maior vai ser o milagre. Abraão conseguiu compreender isso, que apesar de ele ter 100 anos, ele creu, foi na palavra que Deus deu para ele. Eu vou te transformar, eu vou fazer você um pai de muitas nações. O descendente que vai abençoar o mundo vai sair de você. E não é somente de você, mas de Sara também. Irmãos, a Bíblia tem nos mostrado que decisões que eu e você tomamos hoje aqui, mesmo depois da sua morte, ela tem consequências. Esta aqui é uma promessa que Deus deu para Abraão, e para Abraão, depois de muito tempo, essa promessa ele recebeu uns 75 anos de idade. E ao longo do tempo ele foi vendo que estava passando o tempo. Abraão não ficou com essa fé logo instantaneamente. Isso vale um tipo para mim e para você, é um tipo para mim e para você. Você está num processo de salvação, um processo de desenvolvimento dessa fé. Eu hoje tenho muito mais fé do que no dia 9 de janeiro de 1981, o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor. É óbvio, esse processo vai passando. E é isso que eu quero transmitir isso para você, eu quero que o Espírito Santo de Deus traga isso para você como certeza, como Abraão teve. Quanto mais tempo passava, maior era o milagre que podia acontecer. Ele não duvidou por incredulidade. A igreja moderna, ela está caminhando seriamente na incredulidade. Você vai e volta, você vê hoje coisas. Eu não quero mais ouvir nada da igreja, porque a igreja que deveria ser a luz desse mundo, ela não está sendo, ela deixou a treva tomar conta. E onde entra a luz, a treva é ausente, ela dissipa. Essa palavra grega que João usa lá no capítulo 1 é catalambano, quer dizer, ela dissipa, ela toma lugar, a treva não consegue permanecer. E agora eu quero ler o capítulo 3 de Hebreus, que é uma passagem dura para o crente. Versículo 7 do livro de Hebreus diz assim, presta atenção, é a palavra do Senhor, irmãos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação, ele chamou, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Somente 2, irmãos, daqueles 12 que foram lá espiar a terra. Por que eles foram espiar a terra? Porque cerca de 20 dias ou 15 dias depois que eles saíram daquele momento tremendo em que abriu o mar para que eles passassem e o exército do Egito que vinha atrás fosse engolido pelas águas, eles viram isso. 20 dias depois eles foram lá espiar a terra. Portanto, eles chegaram lá na terra prometida, perto de 20 dias, aquela multidão chegou lá.
E Deus mandou levar um de cada tribo para olhar. Os 12 espias que foram lá, só 2 creram na palavra de Deus como Abraão creu. E falaram assim, aquilo é maravilhoso como Deus falou, como Deus prometeu. Mas eles voltaram dizendo assim, não, tem uns gigantes lá. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas eu vou brincar aqui, fazer uma alegoria. Josué e Caleb, que creram, falaram assim, poxa, aqueles homens lá vão substituir os burrinhos que nós não temos para arar a terra. A terra está pronta, tem celeiro com sementes para a gente plantar, tem tudo fortificado, basta a gente tomar posse. A igreja perdeu essa perspectiva e ficou com aqueles 10 que ficaram falando, é muito ruim. No versículo 10, por isso eu me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira e não entrarei no meu descanso. Olha, eu vou repetir, assim jurei na minha ira, quem está falando é o Senhor, e não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A igreja contemporânea está caminhando na incredulidade e nós achamos que o nosso Deus está pendurado num crucifixo. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E eu falo isso como um crente velho, como pastor. Não dá mais para a gente achar que crente não fica endemoniado. Não dá mais para a gente achar que crente não peca. Romanos 6,1 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ele está se referindo a Jesus, os que para ele morremos. Então ele está dizendo, você morreu para ele. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando você desce aqui no batistério, quando você entra aqui, você está morrendo com ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Todo cara que se converte, ele tem novidade de vida, ele muda. Se você não tem um testemunho de mudança na sua vida, tem alguma coisa errada. Ou você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e pensa que está aqui entrando na igreja, isso é o bastante? Não, você tem que mudar a sua vida. Romanos 6,11, ele continua. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmãos, não brinca com Deus, irmãos. Aquele que pecava, pare de pecar. Não relativize a palavra, não, Deus é bom, Ele vai mudar essa situação. Não muda, não, Ele falou, eu estou irado, não entrarão no meu descanso. Terceiro, o diabo não tem poder sobre nós. A igreja foi perdendo essa perspectiva. Você fica com medo do diabo, tem mais gente com medo do diabo do que do Senhor. O Senhor pode tirar você para o inferno. Ele não deixa você entrar no inferno, o diabo não. Porque quem manda na minha vida e na sua é o Senhor, não é o diabo. Então não tenha medo do diabo. Colossenses 1,13, Paulo fala assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Lucas 10, 19, Deus diz assim, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, e ele reafirma, absolutamente nada vos causará dano. A minha oração hoje de manhã foi essa daqui do capítulo 6 do livro de Efésios, que diz assim,
no versículo 10, capítulo 6 do livro de Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, ou seja, contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas, não é contra os animais que têm sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mais nas regiões celestiais. Por isso que eu falei, irmãos, as coisas espirituais são mais reais do que nós estamos vendo. Nós estamos constantemente lutando contra esses principados e potestades. E aqui nesse lugar que nós vivemos, essa região aqui é uma região que tem principado e potestade maior, mais poderoso, porque é através desse mamon terrível que vem em cima dessa região, ele tem trazido demônios especiais para nos atacar. Mas eu creio que ele vai sair agora em nome de Jesus. É isso que está falando a palavra. A nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E olha, presta atenção do que ele fala. Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então não há uma... Talvez você vença, não. Ele fala peremptoriamente, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E finalmente, 1 João, no capítulo 4, versículo 4, ele fala com todo o amor que eu quero falar para você também. Para mim e para você. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa semana, eu preparando essa mensagem, eu recebo... Quando vocês puderem fazer isso, faço sim, porque o Espírito Santo de Deus fala. Um irmão que é aqui da igreja, vou falar, o Rony, me mandou um versículo que eu falei para Deus, eu quero esse versículo para eu terminar essa pregação. E Deus, para mostrar para mim que ele estava contente com a mensagem que ele estava me dando, ele fez ele mandar um áudio para mim, que está lá no capítulo 37 de Salmos. O versículo 23 começa assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Para traduzir o que é homem bom, não é que eu sou bom e você é bom. O homem bom, biblicamente, é aquele que está debaixo do senhorio de Jesus. Então, nós somos justos e bons, mas segundo aquilo que ele deu para mim e para você. Então, ele firma os passos do homem bom e no seu caminho ele se compraz. Se cair, então é possível um crente cair? Sim. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fui moço, e já agora sou velho, eu estou falando agora de mim. Porém, jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta, a sua descendência será uma bênção. Eu hoje, no café, eu falei com uma pessoa lá, leia o capítulo 112 de Salmos, leia isso, são 7 promessas que Deus deu para mim e para você. Capítulo 112 do livro de Salmos. A primeira promessa, para aquele que confia na palavra do Senhor e obedece, é a sua geração será abençoada. Então, a primeira promessa que Deus dá para mim e para você é a continuidade da sua família sendo abençoada. No versículo 27 ele diz: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Eu quero terminar essa palavra aqui, pedir para o Moisés falar aqui com o Senhor
através da música. Eu fiz 3 perguntas aqui para mim e para você, que eu quero que você deixe que o Espírito Santo fale com você. Feche os olhos, se puder diminuir um pouco a luz. Antes de eu orar essa oração que eu escrevi, 3 perguntas que Deus fez para mim e está fazendo para você também. Quais são as paixões que levam você a pecar? Todos nós temos paixões, vontades, mas eu quero. Quais são as paixões que levam você a pecar? Eu quero repetir essa frase. Jesus, o Espírito Santo de Deus, que foi mandado por Jesus como Consolador, é aquele que nos mostra o pecado. Você está ouvindo a voz de Deus ou as suas paixões que te levam ao pecado? Essa é uma pergunta. Você se lembra de algum pacto que tenha sido feito com o inimigo? Tenho certeza que muitas pessoas fizeram pactos sem saber que eram pactos com o inimigo. Jesus, ele perdoa, ele é misericordioso, mas o inimigo não. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, se você fez um pacto com ele, ele é legalista, ele vem buscar você. Ele vem cobrar de você. Só que Jesus morreu na cruz para destruir esse pacto. Apenas que você tem que declarar com a sua boca e crer com o seu coração que esse pacto será feito, será destruído, melhor dizendo. Então, se o Espírito Santo de Deus mostrar para você algum tipo de pacto, vai guardando isso, porque você vai agora orar e declarar com a sua boca e crer com o coração que ele vai destruir esse pacto. E há pactos que você faz que são terríveis na vida das pessoas. Ele cobra, ele vem cobrando. À luz de tudo isso que eu falei agora aqui, é fundamental que esses pactos sejam quebrados com a sua boca. Eu vou fazer uma oração, que eu vou ler aqui essa oração. Mas antes disso eu vou deixar que pelo menos alguns minutos o Espírito Santo de Deus fale com você, continue falando. Você no seu silêncio ali, deixa que o Espírito Santo de Deus fale com você. Vai orando a Deus, Senhor, me traga isso à memória. Irmãos, o caminho da salvação começa primeiro com o reconhecimento que você pecou. Sem você achar que você não pecou, não adianta nada, irmãos. Botar a culpa num terceiro, botar a culpa com o outro, não leva você à salvação. É uma coisa muito simples, você tem que reconhecer que é pecador, que você pecou, não é perdoa a multidão dos meus pecados. Não, essa oração ela não é funcional, ela não é específica. O Espírito Santo de Deus está mostrando para você o seu pecado, e você tem que reconhecer esse pecado. E sem o reconhecimento, você não dá o segundo passo, que é o arrependimento. Você tem que arrepender amargamente desse pecado. Você tem que clamar ao Senhor: Senhor, eu reconheço que eu fiz esse pecado e que eu preciso me arrepender, me ajuda a arrepender. Eu me arrependo. E aí Deus, que é misericordioso e amoroso, Ele pode te perdoar. Mas não esqueça que muitos dos pecados, mesmo depois de perdoado, ele tem consequências. E essas consequências, elas passam
por esse pacto que foi feito anteriormente com Satanás. Então ele vem cobrar na área financeira, na área sexual, na área de relacionamentos, seja com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, com as pessoas. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele traz a lembrança, essa é a minha oração, de cada um desses pactos que você fez no tempo da ignorância. Eu quero pedir para você levantar e repetir comigo essa oração que Deus fez eu escrever. Eu declaro com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo todas as promessas que Ele tem para mim. Eu rejeito e anulo todos os pactos feitos com as trevas, na minha ignorância, e clamo pelo sangue de Jesus, para libertar de todo poder maligno. Satanás, você não tem mais poder na minha vida. Os meus pecados por ignorância foram cravados na cruz por Jesus e lavados pelo seu sangue ali derramado. Eu me arrependo e peço perdão por esses pecados. Eu renuncio a todos esses pactos e peço ao Espírito Santo de Deus que me traga a memória hoje, ou até em qualquer outro dia, de algum outro pacto que eu tenha feito para o meu arrependimento e pedido de perdão. Finalmente, eu me aproprio do perdão e da graça maravilhosa de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Eita laba halabade sheita laba iribarra labadire clatotei iribarra ta sheita laba. Senhor amado, eu tomo posse dessa oração, Senhor. Eu e meus irmãos que estamos aqui, nós estamos aqui declarando com a boca que nós derrotamos nesse momento Satanás. Satanás, você não tem poder na vida de nenhum deles aqui. Se há alguém aqui que tem algum tipo de enfermidade que vem de Satanás, eu quero repreender no nome poderoso de Jesus. Se há alguém aqui que tem algum tipo de maldição na área financeira, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se há alguém que tem rompido a aliança de um casamento e não tenha se arrependido, eu quebro agora no nome poderoso de Jesus. Se alguém aqui tem algum tipo de problema de relacionamento familiar, além do casamento, eu quebro agora no nome poderoso de Jesus. Senhor amado, nós somos seus filhos, Pai. Nós reconhecemos a sua aliança conosco. Nós cremos, Pai, que nesses últimos tempos o Senhor vai nos tratar como igreja antes do arrebatamento, semelhante ao que o Senhor fez com o seu povo ali naquelas 10 pragas, que eles foram libertos, eles foram livres daquelas pragas, para mostrar não somente para eles que são filhos de Deus, e o Senhor estava considerando isso como filho de Deus, mas também para aqueles que ainda não conheciam Jesus como Senhor e Salvador, ou não conheciam aquele Deus libertador e poderoso.
Senhor, livra-nos dessa incredulidade que tem entrado na igreja, essa falta de ousadia, essa acomodação do Evangelho, Pai. Faça que nós possamos ser ousados ali onde nós estamos, no meio do nosso trabalho, com aquelas pessoas que estão do nosso lado, nós possamos mostrar o poder de Deus para que essas pessoas não fiquem para trás quando o Senhor vier buscar a igreja. E eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Senhor, abrevia o tempo, Pai. Os seus sinais estão aí evidentes, assim como o Senhor falou e mostrou para Noé, construindo aquela arca, e as pessoas não criam naquela palavra. Que nós possamos crer cada vez mais, vendo esses sinais das coisas que estão acontecendo nesse mundo, como previstos na palavra, Pai. Tira de nós esse espírito de incredulidade que muitas vezes entrou nas nossas famílias, Pai. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pela sua paciência conosco. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Meu Senhor, Ele clara badeixeita ulama. digno és o meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguer, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelo seu amor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Guarda a sua família aqui, Pai. Guarda cada uma dessas famílias aqui, Senhor. Na aliança nós trazemos à memória todas as alianças que o Senhor tem conosco, Pai. Tomamos posse. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que esse amor sobrenatural de Deus, e que as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus que habita em nós, seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Vão na paz, irmãos.